do primeiro post que eu vi, que foi o post, que eu vou colocar aqui, que foi o que fez com que eu acompanhasse e seguisse o Instagram dele, o perfil dele. A partir desse post, que na minha opinião não tem nada demais, ele já começou a sentir, ou começou a receber algumas retaliaçãozinhas, alguns comentáriozinhos, algumas olhadas de canto dos seus pares, tá? Na sequência, ele segue com esses stories aqui, em que está a seguinte mensagem: depois vamos falar sobre um cidadão completamente embriagado, jogado num banheiro. Reticências. E depois sobre familiares pilotando aeronaves. Quando eu vi isso, eu fiquei... Eita! Na sequência, ele faz um deboche, eu adoro. E dá uma cutucada, né? Os senhores vão gostar da conversa, afinal, são os arautos da moral. Ou seja, ele está jogando da cara de militares que ele considera que colocam publicamente um perfil que é o oposto nos bastidores. Se eu já vi isso, já vi. E despachos com o público feminino, eu vejo favorecimento em troca de outras coisas mais. Será que eu tô certa ou eu estou errada? Alô, perrengueiros de plantão! Tudo bem com vocês? Retornando a mais um vídeo do canal Perrengues Militares, e o título e a capa deste vídeo não é um clickbait para começo de conversa, tá? E tudo que eu vou publicar para vocês expor são dados públicos, são prints que eu fiz de informações, veiculações que foram públicas, tá? Mas provavelmente alguns de vocês não pegaram essas informações no tempo previsto. E como eu peguei, quero trocar essas informações com vocês aqui. A situação em si já tem pouco mais de uma semana que aconteceu. Digamos que o desabafo de um militar de carreira, de posto alto, um oficial superior, que tem também uma vida pública. Todas essas informações que eu estarei trazendo para vocês foi certamente no momento de desabafo de uma pessoa que está vivenciando ou vivenciou inúmeras situações das quais ele não concorda. Quem nunca passou por isso, né? E quem nunca teve essa vontade, vou largar tudo no ventilador, pois foi praticamente isso, tá? E eu segurei um pouco esses dados, essas informações, para ver o desenrolar desses acontecimentos. Só que, na atualidade, o que rolou nos stories fechou em 24 horas. Só que nesse período eu printei. E eu comentei com ele que eu estaria aguardando as demais informações para comunicar no canal. Isso foi comunicado. Então vamos lá, quem é a pessoa? Pra quem não conhece, deixa eu apresentar aqui. Eu não conheço o militar pessoalmente, tá? Já falei isso em outros vídeos aqui do canal Perrengues Militares, que o mundo dos aviadores não era um mundo próximo a mim, tá? Eu fui militar de carreira da Força Aérea Brasileira na área da saúde. Então convivi com o pessoal da área da saúde e tive contato com aviadores, assim, muito esporadicamente, quando nas viagens de CAN e quando eles iam fazer as consultas, as coletas sanguíneas ou pegar medicação na unidade de saúde em que eu servia. Que, pra quem não sabe, foram um total de apenas 2 unidades dentro da Força Aérea. Na sequência eu pedi a baixa. Bom, vou deixar aqui no ladinho o perfil dele, tá? É o Emanuel Novaes. Como eu comecei a seguir? Eu sigo o perfil dele, mas foi muito recente isso, tá? Ele tem um perfil grande e ele trata da aviação civil, né? Como ele coloca mesmo na bio dele, a aviação aos olhos de um piloto de caça. Ou seja, ele é elite da Força Aérea Brasileira, tá? E ele já é major. E eu segui ele há pouco tempo, justamente por conta dessa postagem aqui que eu vou colocar aqui pra vocês, que eu achei muito sincera, muito aberta, pra alguém, pra um militar, na patente que ele ocupa, tá? Não é comum, que fique bem claro isso, tá? Já tive contato pessoal com militares, oficiais superiores, mais abertos, mais sinceros, menos preocupado com a patente, com o cargo que ocupa, mas isso não é comum. O comum é o militar, quanto mais antigo for, mais ele procura segurar ou proteger o dele, tá? Mesmo vendo situações erradas acontecendo, mas ele procura proteger o dele. Essa é a verdade. E o primeiro stories que eu vi e printei foi esse. Fiquem tranquilos, senhores. Ainda vai piorar muito. Se eu estivesse no lugar de vocês, estaria preocupado. Adoro! Bom, o tom já é de ameaça, né? E ao longo da sequência dos stories, claramente, ele estava num dia em que ele se segurou pra não vomitar tudo. E aí ele falou várias coisas de modo superficial, só apontando o que ele pode abrir mais, assim, na íntegra. O segundo stories feito foi esse. Nesse segundo stories, ele fala exatamente assim: vamos falar sobre umas câmeras e sobre uns despachos com público feminino. Reticências. Os senhores vão gostar da conversa. Afinal, são os arautos da moral. Bom, eu não tenho ideia
de fato do que se trata, mas a gente já imagina o que virá se essa promessa de jogar algumas histórias aí no ventilador, se isso se concretizar, quem é da área já imagina que tipo de situação não virá ao público. Quando ele fala de umas câmeras e sobre os despachos com o público feminino, eu consigo analisar aqui claramente que se trata de, pode ser câmeras indevidas, voltadas a um público feminino. Ah, mas Bela, você já viu situação assim? Já. Mas as situações que eu já vi eram de mais moderno mesmo, soldado, fazendo isso com o público feminino. Público feminino de sargento oficial, tá? Mas aqui eu vejo como de cima pra baixo, tá? Câmeras que podem ser indevidas e que acabam infringindo porque tiram a privacidade de um certo público feminino. E despachos com o público feminino eu vejo favorecimento em troca de outras coisas mais. Será que eu tô certa ou eu estou errada? Isso é possível dentro do ambiente militar? Sim, isso é possível. Na sequência ele faz um deboche, eu adoro, e dá uma cutucada, né? Os senhores vão gostar da conversa, afinal, são os arautos da moral, ou seja, ele está jogando na cara de militares que ele considera que colocam publicamente um perfil que é o oposto nos bastidores. Se eu já vi isso, já vi. Quem quiser colocar outras percepções além dessa, deixe nos comentários, vou adorar ver as percepções de vocês, a análise de vocês. No momento, a gente vai ficar só nas traduções do que talvez seja ou não seja aquilo que ele queira falar na íntegra, porque ele não completou, ele não continuou a história, tá? Ainda está em stand-by. Na sequência, o próximo stories foi essa mensagem aqui, em que ele anuncia: tirem print, compartilhem, especulem, pensem. Deu gasolina aqui pra mim. E olha que eu me segurei pra fazer esse vídeo no canal Perrengues Militares, mas estou fazendo, estou sendo autorizada. E aguardem. Beijos no coração. Gente, eu acho que a ordem aqui não tá muito certa não, tá? Mas eu vou seguir aqui. Eu fiquei muito empolgada, saí printando, lendo novamente, que eu me confundi aqui com a ordem dos stories. Mas provavelmente esse foi o primeiro stories. Esses dias soube que tem alguns funcionários da firma incomodados com algumas postagens. Na sequência, ele avisa: fiquem tranquilos, senhores. Ainda vai piorar muito. Adoro isso. Eu só quero que ele cumpra essa promessa. Eu estou só querendo que ele cumpra essa promessa. Na sequência, ele segue com stories com essa mensagem aqui: em breve, conversaremos sobre umas calçadas, uns telhados. Isso é metáfora, tá, gente? Não é a calçada literal, não. Não é o telhado literal, tá? Dá pra entender. Vamos falar sobre umas arrecadações para festinhas. Eu já falei sobre arrecadações para festinhas, tá? Pra quem já acompanha o canal Perrengues Militares, já viu falar sobre umas festinhas aí bem privilegiadas. Pra quem caiu de paraquedas e não viu, vou deixar aqui na aba. No final desse vídeo, fala de umas festinhas, tá? Isso foi um inscrito que me passou. Inclusive, ele apagou o comentário, mas eu printei antes. Então vamos lá. Há tanto a falar que nem sei se vai dar tempo. Eu não tenho medo nenhum de vocês, coleguinhas. Dentro das Forças Armadas ainda é muito valorizada a discrição. É natural que militares ainda na ativa, que só por se colocarem como figuras públicas e expor situações até previstas dentro das Forças Armadas, é comum eles se sentirem ou passarem por certas retaliações, tá? Tanto de mais antigos quanto dos seus pares. Neste caso, vai sempre ser exigido dele muita responsabilidade com aquilo que ele vai expor, muita discrição, essa coisa toda, tá? Que vocês já sabem. Quando ele cita aqui coleguinhas, eu percebo que, por conta do primeiro post, que eu vi que foi o post, que eu vou colocar aqui, que foi o que fez com que eu acompanhasse e seguisse o Instagram dele, o perfil dele, a partir desse post, que na minha opinião não tem nada demais, ele já começou a sentir, ou começou a receber algumas retaliaçãozinhas, alguns comentáriozinhos, algumas olhadas de canto dos seus pares, tá? Na sequência, ele segue com esses stories aqui, em que está a seguinte mensagem: depois vamos falar sobre um cidadão completamente embriagado, jogado num banheiro. Reticências. E depois sobre familiares pilotando aeronaves. Quando eu vi isso, eu fiquei: eita! Claramente ele já estava ameaçando jogar certas historinhas de bastidores no ventilador. Eu gosto tanto disso. Detalhe: até onde sei, ele não está afastado, ele é da ativa. Caso ele queira aparecer por aqui para dar a opinião dele ou fazer algumas retificações, o canal Perrengues Militares está aberto para isso, tá? Tá aí, Major Emanuel. É Emanuel, né? Major Emanuel, o canal vai estar aberto para qualquer retificação
que seja necessária, que fique avisado. Bom, deixa eu falar sobre esse print aqui especificamente, né? Mesmo eu não tendo a mínima ideia do que seja e quem seja essa pessoa, não tem a mínima ideia, eu já imagino que seja pessoa de patente alta. Só isso. E aí vocês podem me perguntar, nossa, mas você tem histórias parecidas? Tenho. De militares de patente alta fazendo essas bizarrices. Sim, em ambiente militar. Então, pra mim, não seria uma surpresa. Seria só um complemento do que eu também já tenho, de informações e de história. Agora, isso me deixou muito orelha em pé, muito abismada, mas não tão surpresa assim, tá? Que foi na sequência que ele falou depois sobre familiares pilotando a aeronave, gente. Parece algo impensável, mas eu não duvido que isso seja a verdade. Eu não duvido, eu não duvido. É aquela história, quer conhecer uma pessoa, dê poder pra ela. Eu preciso avisar aos senhores, principalmente os que nunca pisaram dentro de um ambiente militar, que algumas pessoas que estão em postos, em cargos altos, são tão alucinadas que o poder de mandar e desmandar faz com que elas percam o senso do ridículo e o senso da responsabilidade coletiva. Tá? Porque basicamente colocar familiares pilotando aeronaves é você não ter senso de responsabilidade coletiva, patrimonial e coletiva. Se vocês já querem comentar sobre isso, por favor, deixe suas opiniões nos comentários. Eu nunca pago comentários de ninguém, nem de hater, e eu respondo todos, tá? Isso já me gerou uma preocupação, essa situação, né? Que ele soltou, jogou no ar, mas eu não duvido que ele saiba de muitas histórias relacionadas a isso, e é preocupante. Na sequência, no próximo Stories, ele colocou isso aqui. Há tanto a falar que nem sei se vai dar tempo, reticências. Eu não tenho medo nenhum de vocês, coleguinhas. Repetindo que não tinha medo, que se for necessário ele vai jogar no ventilador sim, e que ele tem o necessário. Ficamos por aqui. Não se esqueça de se inscrever, ative o sininho, compartilhe este vídeo e nos veremos no próximo vídeo. Beijo!